Bora, meu povo. Muita paz no coração de vocês. Nossa aula 17. Estamos já chegando ao finalzinho, né? Que pena. É uma disciplina muito gostosa. Hoje nós vamos, como está perto da prova de vocês, certo? Eu procurei minimizar. Ao invés de começar as patologias mais pesadas, a gente vai fazer... Quem é mãe vai relembrar, né? Toda mãe já passou pelo sufoco de um filho doente, principalmente quando ele é um recém-nascido, né? Porque a gente tem que pensar por a gente, manter o equilíbrio e pensar pela criança que não sabe falar, certo? Então, veja só. Aqui ele está dizendo, não vou ler não, viu, gente? Enquanto a criança está dentro do útero, certo? Ele não entra em contato com micro-organismos de uma forma geral, a não ser que seja passada realmente da mãe para ele. Mas, a grosso modo, ele cita aqui vírus, bactérias, ele não tem esse contato direto, certo? Então, assim, são coisas que ele não tem conhecimento. O útero é uma casa hermeticamente fechada, aquecida, protege a criança de tudo, filtra tudo que tem que passar para ela, né? A nossa placenta sai filtrando tudo, certo? É assim, total proteção, certo? Total proteção. Então, assim, quando a criança nasce, quando a criança é expulsa, porque, na verdade, o parto normal, ele é lindo, certo? A coisa visceral, o parto, o parir, é um ato bonito. Mas a gente não pode, olhando com o olhar frio, né? É violento para a criança, certo? É por isso que existem algumas pessoas que usam mecanismos para minimizar. O parto Le Boyer é um deles, né? O parto humanizado está aí para minimizar essa violência, vamos assim dizer, para que essa criança, quando vem ao mundo. Então, assim, quando ela sai do útero, ela está o quê? Desprotegida. Saiu do ambiente quietinho, saiu do ambiente totalmente silencioso, aquecido, está ali mergulhado na água quentinha do líquido amniótico, livre de toda e qualquer doença, e agora ele está à toa, né? Então, veja só. Para superar, olha as superações dessa mãe, dessa criança, o parto normal, certo? A paciência que deve se ter, tem que se ter, para superar tudo isso. O parto normal, a paciência de ter aquela criança por perto, proteger aquela criança, dando a ela os subsídios que nós, como mãe, precisamos dar. Alimentação de forma adequada, higienização, ou seja, gente, para superar essa violência, nós mães temos que fazer artifícios para proteger essa criança. Já começa com o leite materno. É que hoje em dia, muitas mulheres não estão assim muito preocupadas. A gente sente que hoje não é todo mundo, né, que nasceu para ser mãe, né? Ser mãe não é só abrir as pernas e deixar a criança sair. Você tem todo um dinamismo para você continuar cuidando desta criança. Essa criança é dependente de você. Tudo isso é para que a gente comece a falar de algumas reações que o corpo da criança apresenta para se defender do mundo aqui fora, de todos os micro-organismos daqui de fora. É por isso que as vacinas são importantes. É por isso que a grande maioria das vacinas começam a ser dadas a partir do 2º mês de vida da criança. Porque até lá, o leite materno
vai dando subsídio. A gente já sabe que ali tem, né, no colostro, os anticorpos necessários para esses primeiros dias de vida dessa criança. A partir daí, ela precisa tomar vacina, porque o sistema imunológico dela não está formado, certo? Então, uma das patologias, um dos quadros comuns, uma das afecções para essa criança, as alergias. Ei, Jesus! As alergias são, assim, muito comum. Agora sim, gente, a mãe precisa entender que essa criança pode desenvolver problemas alérgicos por conta das atitudes maternas. Às vezes as mães fazem algumas coisas por uma questão de vaidade, né? É botar a criança com aquelas mantas de lã, você nem sabe se a criança tem ou não alergia. Às vezes é uma mãe que é mergulhada nas alergias e é bem provável que essa criança, ao vir ao mundo, venha com alguns resquícios por conta da mãe. Então essas alergias podem ser de origem alimentar. Existem crianças, inclusive, que têm problemas com o leite materno. Mas, assim, a alimentação da criança, ela tem que seguir uma regra. Você não pode ter nas suas mãos um ser que até então não teve contato com o mundo e querer dar um mingau de leite de vaca, um mingau artificial, um caldinho de feijão. Não é assim, certo? Geralmente os pediatras, eles começam com leite materno, única e exclusivamente, certo? Nos 6 primeiros meses, basta que a criança só saiba que existe o leite materno. Depois vai incluir o quê? As frutas. Depois inclui, isso assim, a cada trimestre ou a cada semestre, os pediatras vão introduzindo os alimentos. E aí o que acontece? Leite materno, fruta, verdura, e só a partir daí é que você começa a introduzir os alimentos de cocção, ou seja, o que chama de comida de panela. Porque é uma sequência para habituar o organismo da criança. É um organismo frágil, está aprendendo tudo agora. Se a gente fosse dar à criança o que ela gostasse, com certeza ela iria aproveitar o caldinho de feijão, o pirãozinho, a carne, a batatinha frita. Mas não é assim que acontece. Então, as alergias alimentares são muito comuns por conta de uma má adequação dessa criança aos alimentos oferecidos pela mãe. A alergia ao primeiro é o mais comum na infância. Pode apresentar sangue nas fezes, como sintoma adicional melena. O tratamento consiste em retirar da dieta o alimento. Em fase da amamentação, pode ser necessário excluir o item da alimentação materna, já que ele pode passar para o bebê por meio do leite. Ou seja, foi o que eu disse nesse instante, a criança pode não se adaptar também ao leite materno. O melena pode acontecer por uma falta de adaptação a algum tipo alimentar e foi detectado, tira esse alimento. Avisa o pediatra e tira esse alimento. Mas, a priori, certo? Vamos botar aí uns 95% das crianças não tem nenhum problema com o leite materno. Ela nasceu para isso. São mamíferos. Nasceu para ser amamentada pelo leite da mãe. Certo? Mas se acontecer um processo alérgico, pode o pediatra retirar e colocar o leite artificial. Então, as alergias, principalmente as alimentares, são muito comuns para essas crianças. Alergia, Ave Maria, alergia respiratória. Olha, ela cita logo aqui, ó, a rinite, os espirros, a coriza, a congestão nasal. Eu não sei se vocês alguma vez já presenciaram uma criança com o nariz entupido,
enche de secreção, certo? E às vezes é o contato com alguma coisa, a poeira. A criança tem muito problema com a poeira. Roupas de lã, certo? Às vezes a criança está com o nariz tão entupido que a mãe chega lá, abocanha o nariz da criança e dá uma chupada para tirar tudo que está ali, certo? Para vocês que estão fazendo cara feia, para a mãe não tem isso. Ela quer salvar o seu filho da falta de oxigênio que ela está tendo. Então, os problemas respiratórios, as alergias respiratórias, pode vir, inclusive, por conta de uma hereditariedade, certo? A família toda já tem um histórico de rinite, certo? Pode ser por conta de problema com a poeira. A criança pode estar com asma, ou seja, os brônquios com estreitamento, dificultando a respiração. Essa respiração, se alguém já teve a oportunidade, a infelicidade de ver uma criança com asma, ele tem, o pessoal chama de piado, aqui essa afunda, certo? Fora que isso pode complicar, levando a sérios problemas, inclusive ao óbito, certo? Então, as alergias respiratórias também são bem comuns em crianças. Picada de inseto também tem um potencial nessa questão da alergia, né? Tem muita criancinha, né, que chega, você vê, cheio de pontinho vermelho, né? Por conta de foi muriçoca, um mosquito qualquer, que acontece dela desencadear, dela fazer um processo de prurido, aí fica vermelho e dura, ele está colocando aí de aproximadamente 10 dias. Mas isso aí é assim... Depende de cada criança, depende de qual foi a picada, de que inseto foi, certo? Para determinar quantos dias são esse quadro clínico, certo? E aí, como é que chama? Nas questões alérgicas, o pediatra pode prescrever antihistamínico, pode prescrever. Nem todo pediatra é assim adepto a medicações para criança. Se a criança estiver sendo amamentada, muitas vezes passa a medicação, uma determinada medicação para a mãe, porque sabe que vai passar através do leite para essa criança, certo? Então, assim, às vezes o pediatra diz, olha, está amamentando, deixe como está. Às vezes até, mesmo sendo um processo alérgico da pele, pega um pouquinho do leite e passa em cima. Leite materno, gente, é como se fosse algo milagroso, certo? Agora, eu acredito muito, aí é algo meu, né? Que para que ele tenha todos esses princípios milagrosos, é preciso ter uma boa dosagem de amor e vontade de cuidar dessa criança, coisa que muitas mães não têm, certo? Então, vocês viram aí a alergia alimentar, vocês viram a alergia respiratória e a alergia à picada de inseto. Aqui é só citando quais as afecções mais comuns dessa criança, no caso aí dentro das alergias, certo? Infecção de ouvido. Ave Maria. Infecção de ouvido, né? As otites, nesse caso aí, a grande frequência é de uma má higienização do canal auditivo, certo? Que pode ser feito com a pontinha, com o cotonete mais por fora, mas por dentro você pode passar a toalhinha, certo? Se você faz uma higienização diária nessa criança, é muito pouco provável que ela vá adquirir um acúmulo de sujidade no conduto auditivo, mas pode acontecer, às vezes, água que cai lá dentro, certo? Na hora do banho, né? Gripe, resfriado, aí está citando. Essa gripe e resfriado, repare quando você fica gritado, tem horas que entope o ouvido. Na criança, da mesma forma. Só que ela não sabe falar, às vezes começa a chorar. E através do choro, você tende a imaginar que ela pode estar com problema no conduto auditivo, certo? O próprio leite pode favorecer a um processo inflamatório no conduto auditivo, certo? Ou seja, a má posição da criança para ser amamentada, certo? Então, assim, às vezes o leite que cai, às vezes ela começa a tossir,
né, com a boca cheia de leite. Ou seja, existe o próprio leite pode fazer com que haja um processo um processo inflamatório ou um processo infeccioso por conta de algum tipo de secreção que caiu no conduto auditivo. Aqui, gente, eu só estou dando os exemplos, certo? Otite externa, geralmente por excesso de umidade. Aí entra também a questão do que ele fala aqui, ó. O uso de cotonetes é contraindicado porque eles empurram a cera para os tímpanos. Então, assim, o contato com a água, a secagem do ouvido, certo? Ou seja, a hora do banho é uma hora que requer muitos cuidados, que pode levar a criança desde uma assadura até um problema a nível de ouvido, um processo inflamatório do ouvido, certo? Assim, são facilidades que a criança tem, por isso o excesso de cuidados com essas crianças, certo? Então, a posição da criança ao ser amamentada, ao ser alimentada, vamos assim dizer, a higienização, a posição da criança em si. Você tem que ter muitos cuidados porque ela pode aspirar determinadas coisas. A secreção da criança, ela não sai como a gente tossir e escarrar, botar para fora, não. A tendência é engolir, certo? Então, assim, são dados, quem é mãe sabe o que eu estou dizendo, certo? Criança que chora, tem criança que chega a se estatalar, e isso pode afetar o conduto auditivo também, certo? Infecção de garganta, eu amo essa gravura. Olha os pontinhos de pus nas amígdalas. Pontinho de pus nas amígdalas. E isso, gente, pode ser por conta de N fatores. Pode ser de origem viral, pode ser de origem bacteriana, certo? Ou seja, vários fatores podem favorecer a um quadro que se exterioriza dessa forma. Olha o tamanho dessas amígdalas, olha a quantidade de pus. E aí a criança fica com receio de engolir. Olha o reflexo que dá. Já que ela não quer engolir, o que acontece? Ela vai evitar beber água, se ela estiver sendo amamentada, ela vai evitar mamar, ela vai evitar se alimentar para não ter que engolir. Ou seja, em qualquer estágio, em qualquer fase da criança com a infecção de garganta, ela pode, por conta de uma infecção de garganta, ter um emagrecimento, certo? Ter um processo de desidratação. Tudo isso porque a garganta está incomodando, certo? Então, esse é um quadro que geralmente a criança tem. Por isso que quando a mãe vai se queixar de febre, o médico vai logo na garganta. É a primeira coisa que ele vai... Deixa eu ver a garganta, bota aí a língua pro tio. Pronto. Ele já sabe. São frequentes. Né? Assim como toda mãe sabe disso, né? Antes até de procurar um médico, se a criança estiver nascendo os dentinhos, existe uma série de problemas que vêm com o nascimento do dente, porque é algo diferente no corpo da criança que está sobressaindo. Então, muitas vezes é o dente, mamãe, né, que tem vovó que está em casa, que já conhece, bota o dedinho lá e vê que os dentinhos, a gengiva está inchada, está vermelha. Então, isso é um procedimento, às vezes, da diarreia, vômito, a criança fica chorando demais, não quer se alimentar, certo? Pode até dar um problema na garganta, mas o que eu digo existem fases da criança, existem patologias com essa criança que são, assim, comuns, certo? Vamos lá. Então, infecção de garganta é outra. Contaminações. Olha o que ele diz logo aí no início. Vírus, bactéria, qualquer outro parasita presente na água ou nos alimentos. Gente, é por isso que a mãe que é mãe, e que pode, claro, colocar uma babá dentro de casa pode ser um problema sério para a criança. Por quê? Porque a criança se contamina por besteira.
A ausência da lavagem das mãos de quem está tomando conta dessa criança pode levar coliformes fecais para a mãozinha dela, para a chupeta se usar, para a roupinha. E na passagem da mãozinha dela aqui, pega em tudo quanto é canto, pode levar a boca e olha o problema. Eu tenho uma amiga, ela mora aqui embaixo, a filhinha dela, quando era pequena, ela pensa de uma pessoa que tinha e tem até hoje o cuidado exagerado com a filha. E a filha começou a sentir uma dor, uma diarreia, né? E sem ninguém saber o que tinha acontecido. Quando fez os exames, que tudo ela faz o exame mesmo para saber o que é, vai a fundo, deu lá presença de coliformes fecais. Aí pergunta, pegou da onde? Aí a mãe começou a observar as atitudes da babá, que não tinham higiene adequada. É um momento, né, que está aqui, foi no banheiro, esqueceu de lavar as mãos e vai pegar na criança. Pronto, é o bastante. A criança é muito frágil, certo? Então, vírus, bactérias ou parasitas presentes em água ou alimentos contaminados podem invadir o organismo e provocar vômito, flatulência, diarreia e dores abdominais. As cólicas da criança é muito comum e muitas vezes é por contaminação. Hoje, nós já temos, parece uma panelona, como se fosse para esterilizar, um esterilizador, certo? Que eu, na verdade, eu não confio muito não, certo? Mas é melhor do que antigamente fazia, ficava esquentando, botava as coisas dentro de uma vasilha com água e esquentava. E é interessante que tudo da criança seja fervido. E essa panela é uma panelona, né, que você bota tudo, é mais prático para a gente do que estar toda hora ligando o fogão e colocando água quente para esquentar para a gente fazer a esterilização. Então, você esterilizar, colocar na água quente a chupeta, o bico da mamadeira, o copinho da mamadeira, certo? Tudo que a criança utiliza, o talherzinho, o pratinho, isso é ótimo, certo? Para evitar a contaminação, certo? Embora pareça algo corriqueiro, a diarreia está entre as principais causas de morte infantil no Brasil, em decorrência da desnutrição e da desidratação resultante dos quadros graves. Em saúde coletiva, vários programas para evitar, porque se morria muito, né? Vários programas, e um deles está da Pastoral da Criança, as multimisturas, fez muita criança reagir. Imagine, a gente aqui está falando de ferver os utensílios da criança, os utensílios que ela utiliza, certo? Para evitar contaminação. Antigamente, as nossas crianças, né, em que minha avó dizia assim, deixe no chão, deixe sentado no chão, para poder, ela tinha um jeitão lá dela de dizer, ou seja, para adquirir resistência. E a gente sabe que não é bem por aí, apesar de que você deixar a criança numa redoma de vidro também não é legal, porque ele não cria mecanismos de defesas. Então, assim, é muito comum você hoje encontrar crianças ainda no interior, pelo chão, pegando a coisa do chão, botando na boca e não morre ninguém. Já aquelas pessoas, nossos filhos, criados daqui na cidade grande, né, com todo conforto, com todo cuidado, vira e volta, estão amarelando. Por que será? Aí a gente vai e volta. O organismo hoje é diferente. As mães hoje praticamente deixam seus filhos para outras pessoas cuidarem, né? Então, assim, a vida de correria, né, da mãe que precisa cuidar do filho, mas precisa trabalhar fora para poder dar de comida a seus filhos, certo? Então, tudo isso promove uma ausência de cuidado adequado, fazendo com que a criança entre no processo de desnutrição e desidratação. Nós somos de uma época em que a praticidade é o melhor, porque ganha menos tempo, certo? A criança é desmamada bem antes dos 6 meses, porque a mãe vai trabalhar. Bote o leite lá, bonitinho, numa vasilhazinha de vidro, para poder esquentar em banho-maria. Qual é a babá que vai fazer isso? E dá de colherinha. Eu não conheço nenhuma.
Só quem faz isso é mãe. E aí, que quando você tem a sua mãe, ou seja, a vovó está perto, a avó faz. A mãe já deixa tudo pronto, né? Já deixa o leite já dentro de uma vasilhinha, ela só vai botar no banho-maria, ou seja, a mãe já deixa tudo com meio caminho andado, para poder não haver problemas. Tudo esterilizado, são 2, 3, 4 chupetas, são 4, 5, 10 bicos de mamadeira, já tudo esterilizado, já tudo passado pela água quente, já deixa tudo prontinho para que a mãe não tenha, a vovó, né? Não tenha problemas, nem trabalho para cuidar, porque para a avó é o máximo, né? Pelo menos a maioria das avós gostam de cuidar de seus netos. Então, assim, essas contaminações são frequentes nessas crianças. Por conta do contato hoje muito direto com esses micro-organismos. Fora que também os micro-organismos, com as suas resistências, né? Muitas vezes a criança tem todos os cuidados, mas ele ainda assim adquire algum tipo de contaminação. Quer ver uma coisa muito comum que as mamães fazem? Levar os filhinhos para a areia da praia. Certo? Eu fui de uma época em que eu convivi com pediatras e, graças a Deus, meu filho, na época, teve muito bons pediatras, em que foram 3 que ele teve, né? E os 3 foram unânimes em dizer, praia, sair para algum passeio em que ele vai ter contato com o chão só a partir de 1 ano de vida. Por que 1 ano? Porque as vacinas já foram dadas, praticamente, certo? Então, a resistência dele já é maior, ele já está mais durinho, certo? O sistema imunológico dele já está praticamente pronto. Então, essa compreensão deve acontecer. E não é isso que acontece, né? Mamãe sai da maternidade, chega com seu filhinho novinho, acabou de nascer, questão de horas, quando ela chega, a casa está cheia de gente festejando o nascimento de Zezinho, acabou de nascer. Aí tem uma caixa que o pessoal chama de meladinha. É uma verdadeira cachaçada. Feijoada, todo mundo falando em cima da criança, cuspindo a pobre da criança, falando com a boca cheia. E não é. A criança, quando chega da maternidade, ela só tem que conhecer a voz da mãe e do pai, normalmente é da avó. A criança está num período de adaptação, em que ela precisa desse contato família. As vozes que ela ouvia ainda na vida intrauterina, ela precisa ainda se adaptar na vida aqui fora. Então ela está ouvindo, ela está vendo, e aí imagine um barulho imenso, né, um pagode, um som estrondoso, com muita catinga de cachaça, cerveja velha, muita comida cheia de farinha e gordura e muita gente falando com seu bafo podre em cima da criança. Eu acho que por mais ignorante que sejamos, não é um ambiente propenso a um ser que acabou de chegar, né? Quem faz esse tipo de ação está querendo satisfazer a si, satisfazer a papai, a mamãe, a família, mas a criança não, certo? E a criança precisa desse acolhimento após sair do útero, ok? Olha aqui uma criança desnutrida. Ela tem muito mais abdômen do que qualquer outra coisa, raquítica. Aqui não diz a idade dela, mas você pode escrever que essa criança aqui tem mais de 1 ano. É uma criança raquítica. E você vê muito... Tem uma historinha de Monteiro Lobato, né, que ele conta a história de... O personagem dele tem esse barrigão, né? As verminoses do interior que tinha muito, né? Ou seja, é uma criança que com certeza, ela não teve a nutrição adequada, ela não teve um período de aleitamento adequado, certo? E aí, muitas vezes, ou a condição socioeconômica não dá condições para essa nutrição, certo? Ou mesmo tendo, a nutrição está inadequada.
É a mesma coisa daquela criança que você pega, que criança gordinha. Não. Ela está gorda, mas não está nutrida. Ela mais parece como é que se diz? Isopor não, uma espuma. Ela está inchada. Pronto, a palavra certa é essa. Ela está inchada, ela não está gordinha, não. Ela está inchada. Você coloca o dedo assim, você pode escrever que ela está inchada. Ou seja, ali tem muito engrossante, tem muito leite de vaca, tem muita farinha, o pessoal chama de farinha de guerra, né? Então, assim, os pais querem fazer muitas vezes das crianças um reservatório de comida. Eu quero ver meu filho gordo, mesmo que essa gordura seja uma falsa gordura, ele esteja inchado, certo? Catapora, cachumba. A diferença, catapora, até na verdade a catapora ela parece, não é que pareça tanto, mas ela se aproxima do sarampo. Mas olha, a catapora, ela tem, umas feridinhas, que chamam as perebinhas, né? Fica cheia de feridinha, coça como diacho. Então a catapora é muito comum na infância. Olha aqui a cachumba ou parotidite, ou seja, o processo. O vírus, ele vai se alojar exatamente nas parótidas, nas glândulas. E aí o que acontece? As parótidas ficam edemaciadas, dando esse quadro, esse aspecto de edema, que pode ser de um lado só ou dos dois lados. Antigamente o pessoal dizia assim, olha, a cachumba desce. Tem que ter cuidado, porque senão a cachumba desce. Aí dava a impressão que as bolas que estavam aqui vinham, descendo, até chegar no testículo da criança e ficar lá. E não é verdade, né? Ela pode descer, vamos chamar de descer, mas o que acontece com teoricamente, essa descida? Significa que o mesmo vírus da cachumba, certo? Que como é que chama? Atingiu as parótidas, que é normal, ela foi para o testículo, que é uma glândula também. Como na menina, pode ser no ovário. É um micro-organismo glandular, ele gosta da glândula, certo? Então, cachumba, papeira, também é conhecida como papeira, são afecções que são comuns na infância. O que não quer dizer que você não teve na infância e que você não vai ter na fase adulta. Não, certo? Você tem aqui é altamente contagiosa. O contágio se dá pelas vias aéreas. E tem que se ter muito cuidado, porque mata. E antigamente, as mães não tinham essas noções, né, de matar. Era algo que acontecia com todo mundo quando era criancinha e pronto. E, no entanto, a catapora mata. Hoje, graças a Deus, que chama varicela, já temos a nossa vacina para ela. Então, a criança vai ter a catapora, porém, mais amena. Certo? O cuidado básico que você faz com a catapora, deixa eu ver se para não falar nada. Não, deixa eu falar logo. O cuidado básico que você vai ter com a catapora é a questão do prurido. Ter cuidado, porque ela dissemina justamente por conta disso. A criança coça, então vai levando de um lugar para outro, certo? Então tem que se ter cuidado. Ela forma uma secreçãozinha purulenta, né? Que existe algumas soluções que, para melhorar o prurido, porque coça bastante, você banha o local, certo? Já a papeira também é altamente contagiosa, mas ela o tratamento, o cuidado, ele é sintomático, certo? Não existe assim uma medicação que vá curar, não é? Do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. Certo? O que precisa ter são cuidados para não deixar a criança entrar em contato com outras crianças, não estar saindo de casa por qualquer motivo, uma alimentação adequada, rica, calórica, porque ela está exatamente em uma área que vai impedir a deglutição, e existem crianças que realmente ficam muito mal. O uso de antitérmicos imprescindíveis para que não dê problemas mais sérios com essa criança. Então, repare,
São patologias da infância? São, mas que requer cuidado para poder não ter problemas mais sérios. É a mesma coisa que o sarampo, né? O sarampo, ele parece umas plaquinhas, né, vermelhas. Ele parece umas picadinhas de muriçoca, né? Que também coça, mas caracteriza muito mais, vocês veem isso em saúde coletiva. Uns pontinhos brancos que aparecem na boca, né? Na cavidade oral. É uns pontinhos brancos, parecendo sapinho. Chama-se manchas de Koplik. Ou seja, uns pontinhos brancos, que é o que caracteriza. Quando a criança chega, que abre a boca, que o pediatra vê os pontinhos, mancha de Koplik, acabou, é sarampo. Entendeu? Vamos lá. Refluxo. Esse refluxo acontece muito no primeiro ano de vida. Ou seja, por que acontece muito? É muito normal no primeiro ano de vida, devido à imaturidade do sistema imunológico, mas também de todos os órgãos que são formados nessa criança. Tão pequenininho, está no começo, certo? Os líquidos inerentes ao estômago não estão, muitas vezes, completamente prontos para começar a ser usado, certo? Aqui, ó, ele ocorre quando o alimento chega no estômago e volta para o esôfago. Então, veja só, o refluxo se dá, certo? Pelo acúmulo de alimento. Chegou no estômago, volta para o esôfago, certo? Não é a mesma coisa daquilo que a gente chama de golfada. Não é a mesma coisa. Golfada é outra coisa. A criança, tanto é que tem que deixar ela sempre no sentido vertical para poder ela arrotar. É uma coisa antiga, mas que dá bons resultados. Olha aqui a gravurazinha, o que faz, ó. Você tem aqui um esfíncterzinho que tem aqui entre o esôfago e o estômago, que é chamado de cárdia. Ele regula o alimento que vem do esôfago para chegar no estômago. Cárdia. É uma válvula. Abre para o alimento passar, fecha. Muitas vezes ele não consegue fechar direito e aí tudo que estava no estômago tende a voltar, certo? Então, assim, esse esfíncterzinho, ó, aqui, ó, o normal é ele ser assim, fechadinho, para abrir na hora certa. No caso aqui, ele está aberto. Ele não se fecha, então tudo que estava a nível de estômago volta, certo? E isso acontece também o adulto que tem problema de refluxo. A cárdia não tem, assim, a facilidade de fechar de forma adequada, deixando uma abertura para que esse alimento volte. Gripe e resfriado. Poxa, quem nunca viu, quem nunca viveu a gripe ou resfriado de uma criança, não viveu uma doença. É comum, pelo mesmo fator da questão do sistema imunológico, da fragilidade do sistema respiratório dessa criança, certo? Apesar de parecido, gripe e resfriado têm características diferentes e são causados por vírus distintos, certo? Nos dois casos, a principal forma de contágio é a saliva. Quer ver uma mania que mãe tem de fazer? Dar beijo na boca do filho. Como que você respirar em cima da criança? Chegar da rua com a roupa que estava na rua, chega e vai para a criança. Não pode, gente. A criança é muito frágil. E eu não estou falando aqui só de criança recém-nascida, não. A criança, até os 5 anos de idade, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando ela começa a ir para a escola. Na vida pré-escolar dessa criança, ela vai começar a ter contato, que geralmente quando vai já está com as vacinas já todas prontas. Mas, de qualquer sorte, ela vai ter contato com outras crianças que a gente não sabe a procedência. Certo? Então, a contaminação, saliva, espirro, tosse, que são eliminadas da pessoa que está doente. Ele já diz que o resfriado é mais brando, tanto nela como na gente também. Ele vai ter uma coriza, uma irritação da mucosa, muito espirro, certo? A gripe você vai ter a febre, é bem mais comum a febre na gripe.
e dor muscular, aquela astenia. Então, a gripe ela é mais séria do que o resfriado. Como geralmente, até a gripe chegar, nós adquirimos um resfriado, adquirimos um problema respiratório leve até a instalação da gripe. E o risco de uma criança adquirir uma pneumonia, uma bronquiolite, uma broncopneumonia é daqui para ali. E quanto menor for essa criança, mais riscos de óbito essa criança, certo? Os canais estão muito estreitos ainda, certo? E aí você sobrecarregar com secreção esses canais pode causar uma asfixia nessa criança e ela morrer. Então, o índice de morte, né, para criança até os 5 anos de vida é muito alto, ainda é, certo? A criança hospitalizada, a gente já viu, né? A gente já tocou nesse assunto, que uma criança que está medrosa, está assustada, está tristonha, anorética, se sentindo abandonada, e a necessidade de chamar a atenção. É uma característica. Toda criança que está hospitalizada, ela vai criar, e não é para menos, ela está num ambiente que não é o dela, ela está num ambiente em que muitas vezes é o único local em que a mãe é permitida para ficar com a criança, e a melhor pessoa para ficar com a criança é a mãe, certo? Em que ela tem o compromisso de ficar ao lado do filho até essa criança começar a ficar mais, como é que se diz, com o sistema orgânico mais equilibrado, vamos assim chamar, certo? Então ela vai ficar com medo sim, assustada, porque o pessoal tem crianças que tem medo do pessoal de branco, só em vestir branco, a gente já falou nisso aqui, certo? A anorexia, porque perde logo o apetite. A gripe, a doença em si, a primeira coisa que ela tira é o apetite, certo? Minha avózinha dizia assim, olha, coma bem, porque quando você ficar doente, a primeira coisa que você perde é o apetite, e é verdade. Dentro da simplicidade, da ignorância com relação à ciência, ela dizia as coisas certinhas, né? Quais são os cuidados da enfermagem que nós devemos ter com essas crianças? Procurar tornar cada contato o menos traumático e agressivo possível, certo? Assim, uma criança que está doente, ela precisa que você tenha a paciência necessária. Não é a criança que tem que se adaptar ao hospital. São os profissionais do hospital que têm que se adaptar à criança. Ganhar a confiança da criança, sempre. Deve-se tratar a criança e a família com carinho, palavras de conforto, chamando pelo nome. Mesmo sendo criança, deve-se chamar pelo nome. Cada procedimento a ser realizado deve ser explicado com uma linguagem acessível, que ela entenda, certo? Ou a criança, seu filho está com anorexia. Não, né? Está sem fome. Melena, não, ele está com sangue do cocô, certo? Fazer xixi, não é diurese. Ou seja, com a linguagem que a criança entenda, que a mãe também entenda. Toda ação deve ser realizada de maneira delicada, com tranquilidade e sem pressa. Não precisa nem explicação, né? Evite conter a criança no leito com ataduras ou qualquer outro tipo de material. Tem profissional que qualquer coisa que a criança demonstre uma irritabilidade, vamos conter a criança no leito. É horrível. Se alguém já teve a oportunidade de ir para uma unidade de pediatria, onde a criança está tomando soro, ela bota uma talinha aqui embaixo e amarra, porque ela vai tirar muitas vezes. E ela vai tirar, gente, não é porque ela quer. Quando a criança é um pouquinho mais grandinha, ela já sabe, a gente diz, não tire, porque senão vai ter que de novo pegar a sua veia e pronto. Mas quando a criança é pequenininha, não tem noção de nada, ela vai ver aquilo, ela vai começar a chorar e ela vai querer tirar porque está incomodando. E aí, infelizmente, aí você tem que conter. Às vezes a gente pede a mãe para ficar segurando o braço para não ter que amarrar, porque ela já está com a tala, ainda vai ter que colocar ela contida, é horrível, certo?
O auxiliar de enfermagem deve estar sempre alerta ao seguinte: surgimento de reações, auxiliar ou técnico, viu, gente? Surgimento de reações de sofrimento e de dor. Às vezes, quando a criança tem muito tempo na unidade, você já chega a conhecer os hábitos dessa criança. Então, é muito interessante que você, pela fisionomia da criança, você sabe quando ela está sentindo dor. Então, é interessante que você fique atento, né? Tem criança que ela é manhosa demais. E quando a mãe está de junto, é pior. Mas tem criança que não. Tem criança que não chora. Tem criança que toma uma intramuscular que não derrama uma lágrima. Assim acontecia com meu filho e quem chorava era eu. Né? Então, quando você vê uma criança que tem esse comportamento, está chorando, pode ver que ela está sentindo alguma coisa. Criança que é muito calada, que não tem uma interação com a equipe, não tem interação com os outros pacientes que estão ali, que são crianças também, certo? Que recusa comer. Eu tenho um problema comigo. Tá doente? Eu já pergunto logo, já comeu? Porque quando a criança está doente, a recomendação do pediatra é você dar justamente aquilo que ela mais gosta. E aquilo que ela mais gosta, ela não quer comer. Aí é preocupante. Necessidade do respeito à criança, adolescente, explicando-lhe o que será feito, o que facilitará a colaboração. Já falei, certo? Dizer para ela o que é que você vai fazer, certo? Conveniência de possibilitar o apoio, o carinho, a presença da família, fortalecendo a confiança na equipe de saúde, favorecendo a recuperação e a alegria e a autoestima. Você tem que ter, parece até a aula que eu estava dando hoje pela manhã, né? De psiquiatria, quando eu falava na confiança que tem que se ter o paciente pelo profissional. A mesma coisa é com a criança. Olha, são 3 pacientes problemáticos. O paciente psiquiátrico, o paciente idoso e o paciente criança. Se ela não gostar de você, meu irmão, não tem jeito, você não vai conseguir nada com essa criança. E ela precisa ter a confiança em você. Ela precisa favorecer o tratamento com você, com a equipe toda. Então, essa é uma dinâmica da equipe. Coisa que a gente já falou, que a equipe de pediatria é uma das melhores equipes de você trabalhar. É uma das melhores equipes para você lidar, certo? Então, do médico do pediatra até o pessoal da Copa que entra lá na pediatria, o tratamento é diferente, certo? Administração de medicamentos, fluidos e soluções. Nós vamos ter, infelizmente, né? Eu tenho que avisar que nós vamos fazer uma rápida revisãozinha de farmacologia. Rápida, certo? Para que vocês relembrem, né, algumas situações para você dar medicação à criança, que em pediatria ela tem que ser concisa, tem que ser muito precisa. Então, para a administração de medicamentos, fluidos e soluções aos RNs, principalmente a eles que são mais problemáticos, devem ser... Quer dizer, eu nem acho, sabia? Porque o que você coloca, ele toma. A criança que tem já uma consciência, ela vai relutar mais em tomar a medicação. Então, devem ser seguidos os princípios básicos empregados na administração de substâncias em adultos e crianças maiores, certo? Os princípios básicos. Porém, devido às características anatômicas e funcionais dos neonatos, alguns cuidados específicos são necessários. Uma delas é a dosagem, outra é a concentração. E é por isso que, graças a Deus, o pediatra já dá tudo mastigadinho. Você está vendo aí a criancinha, com a seringazinha tomando, pronto, porque a dosagem na seringa ela é mais precisa. Ou, às vezes, usa também aqueles copinhos milimetrados, certo? É importante destacar, em função da imaturidade funcional do fígado, dos rins e das alterações frequentes no peso corpóreo,
o risco de intoxicação dos RNs por medicamentos é bastante elevado. A gente não sabe como é que ele vai reagir. O pediatra não sabe. Então, ele administra, certo? Tendo determinados cuidados, mas vai se fazer a observação, certo? Então, por isso que a dosagem deve ser rigorosa para evitar esses efeitos. Então, existe uma unidade em farmacologia chamada equivalente grama. Quem gosta de química, dê uma olhada, faça uma revisãozinha, que eu, para ser sincera, nunca vi nenhum pediatra passando a base da unidade de equivalente grama, certo? Pronto. Mas seria bom que vocês fizessem uma revisãozinha, porque novos profissionais estão entrando no mercado e quem sabe você acabe pegando um, né? Mas pode ficar tranquila que mesmo sendo em uma unidade que vocês nem lembrem mais, ele vai colocar tudo bonitinho em ml quanto você tem que dar, certo? Ah, sim, com certeza. Atenção! A administração de medicamentos por via oral só pode ser utilizada nos bebês que estiverem sendo alimentados por sucção, copinho ou sonda orogástrica. Veja só, administrar medicação oral só se estas crianças estiverem fazendo uso de alimentos que também seja pela via oral. A sucção o copinho, a sonda orogástrica, certo? A seringa, ok? A administração diretamente na boca dos RNs deve ser evitada, pois o sabor desagradável pode provocar náuseas e vômitos, acarretando também risco de aspiração e perda da medicação. Certo? Então, deve ser evitada essa coisa direta na boca. Geralmente, bota com a sondazinha ou o pediatra faz na veia. Ele já está com acesso, a gente faz direto na veia. Ou faz a sonda. Isso no caso da necessidade de ser pela via oral, certo? Se não tiver outro jeito, faz a via oral, mas sendo prescrita pelo pediatra, certo? Se por acaso você for dar a medicação e ele tiver o episódio de vômito, o pediatra tem que ser avisado para ele decidir se vai repetir ou não. Geralmente eles não repetem, não. As medicações na forma líquida podem ser misturadas ao leite materno, ordenhado, ou as fórmulas lácteas e administrada por copinho ou sonda orogástrica. Ou seja, para minimizar o sabor, né? Aí pode ser misturada ao leite materno ou a um outro tipo de alimento que seja lácteo. As medicações em forma de cápsula ou comprimidos devem ser trituradas e diluídas em água destilada estéril. Para administrar por copinho, misture a solução com no mínimo 5 ml de leite materno ordenhado. Ou seja, aqui o que tem que ser chamado a atenção é que cápsulas e comprimidos, quando gente, é muito... A não ser que no caso a criança, isso aí a gente está falando de uma criança um pouco maiorzinha, né? Tem que ser triturado, certo? Para que seja desmanchado e oferecido a essa criança, certo? A administração de medicamentos pela via retal tem por objetivo a indução da evacuação ou fins terapêuticos. É uma das melhores, inclusive. Geralmente, antitérmicos, através de supositórios, é muito utilizado e a criança não gosta, certo? Porque dói, certo? Mas, por conta disso, como é que chama? O supositório é infantil, porque sendo infantil, ele tem um diâmetro menor e um tamanho menor para ser colocado, certo? E tem que saber colocar para que não volte, certo? Os supositórios devem ser sempre infantil e se precisar ser cortados de acordo com o tamanho da criança, deve-se fazer, certo? Sendo lubrificado se houver necessidade com a vaselina ou qualquer outro tipo de lubrificante prescrito pelo pediatra. Geralmente, é claro, evidentemente, que você não vai conseguir colocar a criança, a depender do tamanho, na posição de Sims. Então, geralmente se faz com decúbito ventral, certo? E aí você coloca, com o dedinho, e você vai sentir que vai sumir.
Mas ainda assim, deixa ali um pouquinho, certo? Ela no decúbito, vai alisando, coloca ela no colo, certo? Para que ela fique um pouquinho deitada no mesmo decúbito, para dar tempo, certo? E até se for, vamos supor, se for para questões de obstipação ou constipação, o que acontece? Ele tem que ficar um pouquinho para dar tempo de fazer uma lavagenzinha para depois sair, porque senão, se botar e ele botar logo as fezes para fora, ele vai eliminar a medicação por inteiro. Então, tem que se ter cuidado, certo? Caso seja necessário, o uso de medicações líquidas, elas devem ser administradas por sonda, certo? Seja ela qual for. E aí o pediatra é que vai decidir, certo? Ele está chamando a atenção com relação ao calibre do tamanho do RN, se for o RN, certo? Cada sonda, seja ela uma sonda nasogástrica, orogástrica, retal, cada sonda tem uma numeração para essa criança. Que não se preocupe, o pediatra, tudo isso ele vai dar mastigado. O local mais apropriado para a administração de medicamentos por via intramuscular em RN é na face anterior. Tanto é na face anterolateral das coxas ou na face anterior, onde você administra o Canaquion. Foi intramuscular, o melhor é na coxinha, ou ao lado ou na face anterior. Por quê? Nas nádegas, ele vai estar em contato, ele está deitado, e geralmente ele fica deitado em contato, né, em decúbito dorsal, e isso pode machucar, pode tornar o local, por estar dolorido por conta da medicação, incomodar a criança, certo? Então, falou em intramuscular, vá ou para a lateral da coxa ou da face anterior da coxa. Na administração de medicamentos, fluidos e soluções por via venosa, deve-se preferencialmente funcionar as veias periféricas da região cefálica, do dorso das mãos, dos antebraços, do dorso dos pés e nas pernas, certo? Geralmente, a gente vai olhar em que parte você tem uma visualização em uma veia, porque funcionar a veia de criança, a gente tem que ter know-how. Você tem que ter muita prática para isso. Existem, inclusive, nos hospitais, determinados profissionais específicos para isso, né? Devido à prática deles, só ele vai fazer punção venosa dessa criança. Algumas medicações, principalmente antibióticos, são nefrotóxicas e ou ototóxicas. Então, assim, ou seja, trazem toxicidade ou a nível auricular ou a nível dos rins, certo? Não pode ser administrada de qualquer jeito, né? E aí ele chama a atenção dos antibióticos em criança, os pediatras só dão em último caso. E quando vão dar, olha aí, bomba infusora com um tempo mínimo, certo? De 30 minutos, certo? Então, assim, não é qualquer medicação e não é qualquer via e muito menos o tempo e a metodologia. Em pediatria se usa muito a bomba de infusão, que graças a Deus, eu sempre quando falo em bomba de infusão, eu lembro que hoje, se me colocar de frente a uma, eu vou ficar cheia de dedo, certo? Porque eu nunca tive a oportunidade de praticar nela muitas vezes. Eu devo ter feito no máximo umas 5 vezes um procedimento com ela, mas com gente do meu lado. Então, eu não me acho segura o suficiente para fazer, instalar um soro ou uma medicação pela bomba de infusão. Porém, posso dizer a vocês, afirmar a vocês, que é um equipamento que lhe dá tudo mastigado. Você praticamente não faz nada. Tudo, cálculo, gotejamento, tudo direitinho. Você é só colocar o que o médico pediu, certo? Muitas vezes a criança já está lá com a veia já puncionada, certo? Bem, gente, esse foi o nosso último vídeo, certo? Vou mandar para vocês um videozinho para ilustrar, certo? Mas praticamente para a prova, o último assunto vai ser o da próxima aula, mas vocês vão ter uma surpresa, viu? Mas são esses assuntos não são tão difíceis. E eu procurei não entrar nas doenças propriamente ditas para não encher muito a cabeça de vocês, certo? Então tá aí, o último slide, vou mandar os vídeos para vocês, tá bom?
Um beijo no coração de vocês.